Tudo bem, investidores? Meu nome é Ismael Fernandes, sejam bem-vindos ao nosso canal central do REIT. Aqui nós discutimos a estratégia de como obter uma renda em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. E eu acredito que uma das maiores fontes de segurança para quem começa a investir nos Estados Unidos é com relação à sucessão, né? Pô, Ismael, se eu vier a falecer, o que fica dos meus ativos, né? Será que a minha família vai ficar desamparada, minha esposa, meus filhos? Então, com base nisso, estou trazendo aqui hoje para vocês, né, o Wagner da Ativo, eles que são especializados nessa parte aqui de sucessão, tributação, e vai ajudar muito aqui no nosso vídeo hoje para explicar um pouco mais como a gente pode estruturar a nossa carteira, o nosso portfólio, para evitar esse imposto, né? Que na verdade, em alguns casos, pode ser bem alto, né? Mas antes de mais nada, seja bem-vindo, Wagner. Muito bom, prazer ter você aqui conosco aqui no nosso canal para explicar um pouco mais desse assunto que é um tanto delicado aqui para aquele investidor que fica muito receoso de mandar o dinheiro para os Estados Unidos. Tudo bem? Tudo bom, Osmel? Obrigado aí pelo convite. A gente gosta muito de falar sobre esse assunto, que na prática é um tabu, né? Ainda pela nossa cultura brasileira, né? A gente não trata tanto. E aí vimos o Covid trazendo esses assuntos de uma forma mais latente em várias famílias. Espero ajudar aqui todas as pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu sou sócio aqui da Tivoli, uma assessoria a investidores internacionais. E como o Ismael falou, né, o objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho sobre diversas dúvidas que vocês já mandaram eventualmente para ele, e espero que gostem. Enfim, acredito que vai ser muito proveitoso esse nosso encontro aqui. Exatamente isso que a gente quer comentar hoje, né? Sobre imposto, né? Ninguém quer trabalhar e ter o governo como sócio, né? Então, acho que o Wagner vai apresentar aqui para nós. São formas, mas formas legais, né? Não é forma nada ilegal aqui. Como que você pode legalmente evitar esse imposto, né? E estruturar o seu patrimônio ali de uma forma que você possa ter segurança nele, né? Mas, Wagner, antes de mais nada, vou trazer aqui algumas perguntas, né, que o pessoal fez, né? E quem começa a investir hoje, né, que está saindo ali da Bolsa Brasileira e está buscando a Bolsa dos Estados Unidos, eu, pessoalmente, acho que o maior receio que eu tive no começo foi enviar dinheiro, né? A gente tem aquele medo, vou enviar meu dinheiro, será que um dia ele volta, né? E se o dinheiro que está lá, será que vai voltar para minha família? Então, a gente vai falar muito sobre imposto de sucessão, né? Que no Brasil a gente sempre comenta aqui que ele é muito alto nos Estados Unidos, mas eu vou deixar você comentar aqui mais sobre isso. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para você, Wagner, que fizeram lá para a gente, né? Qual o imposto sobre herança dos ativos que eu tenho nos Estados Unidos, né? Então, se eu vier a falecer, né, qual o imposto que deveria ser pago desses ativos que estão posicionados lá? Bom, você já ponderou bem, né? Nos Estados Unidos a tributação do imposto de herança ela é bem mais alta que no Brasil, né? No Brasil a gente tem um limite de 8%, cada estado tem a sua alíquota, mas não pode passar de 8%. Só que lá nos Estados Unidos a tributação federal ela começa em 18% e vai até 40%, tá? É uma tabela progressiva, tá? Você paga por faixa e como nós não somos, na verdade, quem não é residente fiscal nos Estados Unidos tem uma isenção de US$ 60.000, ou seja, os primeiros 60, tributação nenhuma, exatamente essa tabela. Depois de 60 mil, entra na tabela de 18 a 40% do excesso dos 60 mil. Então, quem não é residente fiscal nos Estados Unidos paga a mesma tributação de um residente fiscal nos Estados Unidos. Só que a gente tem uma isenção de 60 mil, o residente fiscal nos Estados Unidos atualmente tem uma isenção de 11 milhões e 700 mil dólares. Tá? Então, a primeira diferença é essa. Base de tributação. Agente não residente paga acima de 60, quem mora lá, quem é residente fiscal nos Estados Unidos, paga somente acima de 11 milhões e 700 mil dólares. E a segunda diferença é que a gente, como não é residente fiscal lá, a gente só paga imposto por ativos que eles chamam de US Citus Assets, ativos sediados nos Estados Unidos. Então, se você, por exemplo, uma ação, um ativo que não é considerado US Citus Assets, por exemplo, a ADR da Vale, a ADR da Petrobras, ações de empresas que são listadas nos Estados Unidos, porém, são de empresas não sediadas lá. Esses tipos de ativos não são tributados, não são expostos, né, à tributação do imposto de herança. Se pegar por exemplo, um ETF que não seja americano, mas está listado nos Estados Unidos, isso não é exposto à tributação do imposto de herança. Uma outra questão que a gente precisa também considerar é que a tributação do imposto de herança ela tem algumas isenções. Então, determinados ativos são americanos, porém, eventualmente não são expostos à tributação do imposto de herança. Por exemplo, conta corrente
que eles chamam lá de não envolvido em negócio, que são as checking accounts, contas correntes que não têm remuneração. Esse tipo de conta não tem tributação. Você pode ter 1 milhão, 100 mil dólares, independente do valor, ele não entra na conta nessa faixa aí de 18% a 40% de imposto de herança nos Estados Unidos. Tá? Na ótica do residente fiscal lá, que é a segunda diferença, né? O residente fiscal nos Estados Unidos, ele paga imposto de herança sobre o patrimônio global, não somente sobre o SC dos assets, como é o nosso caso quando não é um residente fiscal nos Estados Unidos. Então, o americano, o residente fiscal nos Estados Unidos, que tem a patrimônio até 11 milhões e 700 no mundo, não paga imposto de herança, passou desse valor, tabela de 18% a 40% de todos os ativos mundiais. E outro ponto é que lembrar que essa tabela é progressiva, né? O pessoal sempre... Exatamente. No Brasil, a gente acabou virando um mantra falar que é 40%, né? Ou seja, se tiver 61 mil dólares, você não vai pagar 40%, não é isso? Perfeito, perfeito, exatamente. Então, é importante... As pessoas falam 40%, é porque é de fato a maior faixa, né? Então, passou de 1 milhão, o que passou de 1 milhão, tributação em 40%. Só que, quando a gente fala em sucessão, o que mais chama a atenção das pessoas é o imposto de sucessão, o State Tax nos Estados Unidos. Só que ainda temos diversos outros pontos, né? Tem o inventário, a gente vai acabar conversando aqui nessa conversa sobre, mas tem os inventários, né? Brasil e Estados Unidos, caso seja residente fiscal no Brasil. Tem um processo, eventualmente você precisa contratar advogado, contratar contador, tem diversos processos que precisam ser executados para que esse patrimônio seja destinado, de fato, da maneira mais rápida possível para os seus herdeiros. Tá, mas em termos de herança, de imposto de herança, são duas questões aqui que têm que ser consideradas. Não sou residente fiscal nos Estados Unidos. Terei uma isenção no meu CPF de 60 mil dólares. Meus herdeiros pagarão imposto de herança sobre o excesso desses 60 mil dólares, de 18% a 40%, dos ativos que são considerados US Citus Assets. Tá? A ação da Tesla, Dell, Apple, por exemplo, JP Morgan, são todos ativos americanos, uma empresa americana. Você tem uma LLC, uma corporation, diretamente no seu nome. Isso é um ativo americano. Isso é exposto à tributação do imposto de herança. Então, a gente só paga imposto do que excede 60 mil dólares e dos ativos que estão localizados nos Estados Unidos. Caso você se mude para lá, mude a residência fiscal para os Estados Unidos, você passa a pagar imposto sobre o patrimônio global, não somente US Citus Assets, porém, você vai ter uma isenção de 11 milhões e 700 mil dólares. É importante lembrar, caso seja casado, fazendo declaração em conjunto, que eles chamam lá de filing jointly, você dobra essa isenção para 23 milhões e 400 mil dólares. Então, até esse valor não paga imposto nenhum. Acima desse valor, tabela de 18% a 40% progressivo. Cada faixa aqui, você paga, por exemplo, a primeira faixa de 0 a 10 é 18% sobre esses 10 mil. Depois, 20% sobre a faixa de 10 a 20 mil. 22% sobre a faixa de 20 a 40 mil. Então, é por faixa mesmo essa tributação do State Tax. Muito bacana. Acho que esclareceu a dúvida de muita gente que achava que era os 40% ali. Na e cabeça, passava né? No Brasil, a gente tem a tributação até 8%, né? Tem estado que é progressivo, então é até 8%. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro vai de 4 a 8%. 4, 4,5%, 5%, e assim vai até 8%, progressivo. O estado de São Paulo está ainda em 4% fixo. E cada estado tem a sua legislação, mas não pode passar de 8%. Nos Estados Unidos é progressivo, para qualquer um dos estados tem a tributação federal, e a depender de onde você tem o investimento, pode ser que tenha o State Tax estadual, tá? Tributação do imposto de herança estadual. Na prática, quando a gente fala em investidor estrangeiro, geralmente não tem, mas, por exemplo, se você tem uma empresa sediada na Califórnia, você vai ter a tributação federal do State Tax, da tributação do imposto de herança, e a tributação estadual de herança, porque lá tem tributação de herança. Muito bacana. Agora outra pergunta aqui que o pessoal faz, né? Caso eu precise fazer um inventário, né? Caso aqui, se o ativo estiver no meu nome, a minha família vai fazer um inventário. Esse inventário ele tem que ser feito no Brasil ou nos Estados Unidos? É uma dúvida extremamente recorrente, a gente responde isso aqui, realmente, acho que quase todas as reuniões que a gente tem com clientes, a gente tem esse tipo de pergunta. O inventário, ele sempre vai acontecer, tá? Então, o que é o inventário? É uma listagem de todos os seus ativos que vão ser passados a herdeiros, tá? Então, quando você tem um ativo nos Estados Unidos e falece, a sua família, caso não tenha uma ferramenta de facilitação sucessória, a gente vai falar mais no decorrer da nossa conversa sobre, mas caso não tenha uma ferramenta de facilitação sucessória,
a sua família vai precisar esperar que esse inventário no Brasil seja finalizado, então você precisa do inventário no Brasil e também precisa de um inventário nos Estados Unidos. A grande questão é que nos Estados Unidos esse inventário não é igual ao do Brasil. Do Brasil é assim, vão ser descobertos, entre aspas, os herdeiros que vão receber esse patrimônio. Nos Estados Unidos já vai receber um inventário feito, que é o do Brasil, com uma tradução juramentada para o inventário ser feito lá nos Estados Unidos. Então, como que é o processo quando alguém falece e não tem nenhuma ferramenta para facilitar a sucessão? Então, a pessoa falece, a família dá entrada no inventário no Brasil, acaba o inventário do Brasil, faz uma tradução juramentada para o inglês dos Estados Unidos, abre um inventário lá nos Estados Unidos e aí esse patrimônio ele é destinado. Na prática, a gente tem algumas ferramentas para destinar esse patrimônio mais rapidamente lá fora e não ter dependência do inventário do Brasil. Mas não fazendo nada, mandei o dinheiro investir sem pensar em facilitar a sucessão dos meus herdeiros. O processo é esse: inventário no Brasil, tradução juramentada, abre o inventário nos Estados Unidos. O inventário nos Estados Unidos vai durar aí entre 6 a 9 meses. É tão simples quanto entrar numa fila de sucessão, porque a partilha, né, dos bens já está feita. Já foi feito o inventário no Brasil, já tem a partilha. O trabalho da corte americana é pegar essa partilha traduzida e juramentada e fazer valer lá nos Estados Unidos. Então, na prática, você precisa fazer nos dois países. No Brasil demora um pouco mais, pode ser que demore um pouco mais, né? Na prática, a gente inventário é de pessoa para pessoa, né? Então depende de quão complexo esse patrimônio está, se tem briga judicial ou não. Se for um inventário judicial, demora muito mais do que o inventário tradicional. Se tem testamento ou não tem, se esse testamento está respeitando a legítima dos herdeiros ou não. Enfim, tem várias dependências, mas na prática, falando de maneira muito superficial, inventário no Brasil, tradução juramentada, inventário nos Estados Unidos, e aí sim os herdeiros vão ter acesso a esse patrimônio lá nos Estados Unidos. E eu acho que aí você já respondeu até outra pergunta que foi feita aqui, né? Se eu tenho mais acima, se eu tenho menos de 60 mil dólares, né? E a conta é conjunta, né? Acho que você pode até explicar também o que é a conta conjunta, né? A joint tenancy. Ele pode ser movimentado imediatamente pelo sobrevivente, no caso de um vier a falecer? Vamos lá. O joint tenancy, ele é uma ferramenta de facilitação sucessória, tá? Ele dá acesso ao patrimônio sem ter a dependência de inventários. Tá? Então, se você tem menos, se a família, se a pessoa tem menos de 60 mil dólares, então ela não tem imposto nos Estados Unidos, que está na faixa de isenção, né, dos primeiros 60 mil, e como já tem o joint tenancy, ela não precisa, a família, para receber esse patrimônio, não precisa esperar o inventário do Brasil acabar. Então, o que na prática acontece? Uma pessoa falece, quem estava em joint tenancy com essa pessoa recebe esse dinheiro no momento seguinte. Basta entregar a certidão de óbito que o banco, ou enfim, a corretora, faz essa transferência de valores. Né? Na verdade, não é transferência de valores, é transferência de gestão. Eventualmente está em joint tenancy, só que só um pode fazer movimentação. Quando essa pessoa falece, a outra que restou viva recebe 100% do dinheiro e da gestão dessa conta. Então, é uma das ferramentas que são muito utilizadas. O joint tenancy, ele é como se fosse um bolo onde não tem divisão. Temos aí 2, 3, 4 pessoas donas de um bolo 100%, sem fração percentual lá na ótica dessa corretora, desse banco que aceita esse tipo de ferramenta. No Brasil, a gente não tem isso. No nosso direito, né, no nosso regime de direito, não tem legislação que permita que tenha esse conta em joint tenancy. Mas lá nos Estados Unidos, em países que adotam um regime jurídico chamado common law, que é baseado em jurisprudências, né, geralmente nesses países tem essa ferramenta de joint tenancy e o Brasil respeita esse tipo de facilitação sucessória. Vai ter inventário no Brasil, ainda vai ter inventário no Brasil, só que ele não vai ser uma trava para receber esse patrimônio lá fora. Faleceu, entregou a certidão de óbito, o banco vai transferir a titularidade e a gestão da conta para o joint tenancy e dali para frente já pode comprar, vender, fazer o que ele quiser com aquela conta. Tá? Então realmente acelera bastante. Facilita acelera muito, muito. Acelera muito. E importante, tá? Conta conjunta, não necessariamente conta conjunta tem joint tenancy. Tá? Você tem que ver se é joint tenancy with rights of survivorship, tem que ter essa cláusula na conta. Se não tiver, não é o joint tenancy. Tá? É importante porque às vezes você tem conta conjunta mesmo, mas ela não tem joint tenancy. Ela tem que ter essa cláusula. Tem banco que aceita, tem banco que não aceita.
e aí depende mesmo desse relacionamento com o banco. Bacana. Outra pergunta aqui que o pessoal faz, né? Caso o inventário não seja feito nos Estados Unidos, no caso a gente está falando aqui do investidor brasileiro, né? Está aqui no Brasil, né? Quais as consequências, né? Tem multa, crime, né? Se tiver mais de 60 mil, o que muda? Acho que já explicou um pouco, né? Essa pergunta aqui, mas eu vou deixar você falar um pouco mais, né? Se vai ter multa ou não. Os Estados Unidos, eles não vão estar tão preocupados com quem vai receber esse dinheiro. Por quê? Porque a residência dessa pessoa não é nos Estados Unidos, é fora. Então, na prática, ela espelha um inventário que foi feito em algum outro país. Então, isso vale para quem mora em Portugal, mora na França, etc. Tem que ter o inventário do país, a destinação, conforme as leis daquele país, para os Estados Unidos passarem esse patrimônio. Então, o que gera na prática multa é deixar de, quando você tem mais de 60 mil dólares, deixar de pagar o state tax, né? E aí, quando alguém falece e tem mais de 60 mil dólares, os herdeiros têm que enviar uma declaração chamada State Tax Return, que é como se fosse, fazendo uma analogia, a declaração de espólio no Brasil. Pelo State Tax Return, lá são listados, lá é dito, né, qual é o valor de todos os ativos que essa pessoa tinha, e aí o prazo para envio são 9 meses depois do falecimento, e aí sim, pode ter multa por conta disso. Tá? E pode ser crime, inclusive, lá nos Estados Unidos o negócio é mais severo do que no Brasil. No Brasil, para você ser preso por conta de imposto, é muito difícil. Na verdade, é muito mais difícil que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é crime mesmo, você pode ser preso, além de pagar multas por atraso e multa. Por atraso e tempo, né? Tanto multa por não ter feito, quanto pelo tempo que você não pagou esse imposto. Então, a gente sempre fala, faltou alguém, faleceu alguém, tem 2 processos que estão correndo em paralelo. O primeiro é fazer o State Tax Return, você tem 9 meses para mandar, faleceu hoje, 6 de dezembro, tem 9 meses para a família mandar esse State Tax Return. O objetivo é saber qual é o imposto a pagar, tá? E, em paralelo, faz um inventário para saber quem vai receber esses bens. Tá? Mas, na prática, é uma réplica do inventário no Brasil. Muito bom, esclareceu muito assim. Aí o valor de 60 mil dólares, né? Essa aqui é uma pergunta tanto recorrente, né? No caso que a gente falando de uma conta conjunta, né? No caso é joint tenants, né? A gente sabe que o investidor ele tem direito ali até 60 mil dólares, ele não vai pagar imposto de sucessão, né? No caso de uma conta conjunta, esse valor dobra, seria 620 mil dólares para a conta, ou continuaria sendo 60 mil dólares, considerando como se fosse uma pessoa única ali, aquela conta conjunta? A isenção é por CPF. Então, se eu tenho 2 pessoas, eu não somo as duas, é 60 mil para cada uma. Então, dando um exemplo hipotético, né? Você tem lá uma conta com 100 mil dólares, tá? E aí eu e minha esposa somos joint tenants da conta, né? Os dois são uma conta conjunta. E aí eu faleço, tá? Eu falecendo, a minha família precisa dizer para o fisco qual é o montante desse valor de 100 mil que era meu. E aí vamos supor que seja 50% cada um. 50 mil, 50 mil da minha esposa, a gente tinha 100 mil numa conta única lá fora. Como o meu valor está abaixo de 60 mil, eu não pago nada de imposto. Tá? E aí ela receberia os 50 mil sem pagar imposto de fato nenhum. Então, na prática, respondendo diretamente, não soma as 2 isenções, é por CPF. E aí, dando outro exemplo, vamos supor que a gente tinha os mesmos 100 mil, só que eram todos meus. Ela estava ali só para facilitação sucessória. Eu que fiz a remessa, o dinheiro está declarado só na minha declaração de imposto de renda do Brasil, e ela só está ali mesmo porque se eu vier a falecer, ela já recebe esse patrimônio muito mais rápido. Nesse caso, teria tributação em cima dos 40 mil excedentes. Então, os primeiros 60 mil não tem imposto, o restante dos 40 mil ela pagaria o imposto progressivamente de 18% a 40% de state tax. Tá? Não teria necessidade, se for um joint tenant, não tem necessidade de inventário. Mas não é porque não tem inventário que não vai ter imposto de herança. Tá? Então, sendo joint tenant, não tem inventário, mas vai ter necessidade de pagar o imposto de herança caso a minha fatia fosse excedente ao valor de 60 mil dólares. Interessante. Então mostra que mesmo tendo uma conta conjunta, é preciso saber estruturar ela, né? Claro. Exatamente. Então, tem muita gente que faz isso por desconhecimento mesmo. Coloca lá um valor, acha que soma todo mundo, né? E coloca 4 joint tenants na conta, 3 joint tenants na conta.
e acha que com 3 está com 180 mil de isenção, quando isso não é verdade. É 60 mil por CPF. Quando essa pessoa falece, o procedimento mais conservador seria dizer para o fisco qual era a fração dessa pessoa e, se passar de 60 mil, pagar o imposto de herança, o state tax lá nos Estados Unidos. Bacana. Aqui a gente, Wagner, a gente viu muita questão, né? Acho que já começou a mostrar aqui, pessoal, como que a gente pode se proteger. Uma das formas de se proteger é através dessa conta conjunta ali, né? Com direito ao sobrevivente. Mas aqui é o que eu vou te perguntar, né? Eu sei que a gente está falando aqui de um valor de 60 mil, alguns já passaram muito, né? Alguns já estão bem mais na frente. E a pergunta que todo mundo faz é como que a gente pode se proteger desse imposto de herança? É possível ou não, né? De qualquer jeito a gente vai morrer Claro. aí, né, nesses valores. O importante é planejar às vezes não é evitar ter o imposto, às vezes é ter menos o imposto. Tá? Então a gente tem algumas alternativas aqui para se proteger contra o imposto de herança. E aqui na Ativa a gente usa exatamente esse termo, proteção, porque às vezes você tem o imposto de herança, só que a ferramenta ela te libera um dinheiro para você pagar esse imposto, que é o seguro de vida. Então, o seguro de vida tem alguns cuidados a serem tomados para a contratação de seguro de vida no exterior, mas ele é uma ferramenta de dar disponibilidade para os herdeiros pagarem o imposto. Então, você eventualmente vai ter um inventário no Brasil, vai ter necessidade de inventário no exterior, vai ter necessidade de pagar o state tax, vai ter necessidade eventualmente de contratar terceiros para ajudar nessa passagem de patrimônio, só que o dinheiro para fazer todos esses movimentos vão ser arcados pelo seguro de vida. Então, o seguro de vida é uma das alternativas. Uma outra alternativa é considerar mais pessoas rateando o valor desse investimento. Então, por exemplo, ter uma empresa nos Estados Unidos com 3, 4, 5 sócios para dividir o valor total nesses sócios que, na prática, seriam pessoas da família. Então, você já destina um pouco desse patrimônio a esse herdeiro e, querendo ou não, você ganha aí os 60 mil dólares da isenção dele. Então, querendo ou não, a gestão de sócios também é uma alternativa muito, muito utilizada também por investidores. Uma que é clássica é ter uma offshore. E aí, quando eu falo offshore, geralmente se usa uma empresa em paraíso fiscal, que agora tem alguns anos que mudou o termo para país com tributação favorecida, né? O que são esses países? São países que não tributam não residentes. Então, você abre uma empresa em algum país que te dá o benefício de não pagar imposto nesse país, caso você não seja residente. E aí é essa empresa que investe nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, no seu falecimento, não vai acontecer nada, porque a empresa continua dona desses ativos. Tá? E aí, quando você escuta, eventualmente, lendo em algum blog, ou lendo em algum local, ou vendo alguma entrevista, o americano, quando você fala offshore, o offshore para ele é fora dos Estados Unidos. Então, eventualmente, pode ser a empresa brasileira também, investindo nesse ativo lá fora. Não é tão eficiente fiscalmente para o Brasil, na ótica do Brasil, na maior parte das vezes, mas é uma ferramenta. Você usar uma empresa brasileira para deter esses ativos nos Estados Unidos, porque, como a empresa que é dona do ativo, nos Estados Unidos não teremos fato gerador de imposto, que é o falecimento. Então, pode ser tanto uma empresa offshore mesmo, sediada nas Ilhas Caimã, em BVI, Uruguai, Luxemburgo, Malta, enfim, alguma empresa sediada nesses países, como também a empresa brasileira para deter esses ativos. Então, ou fatiar o patrimônio entre os herdeiros, que eu chamo de gestão de sócios, seguro de vida, uma alternativa muito boa, ou uma empresa fora dos Estados Unidos para deter esse patrimônio que está sediado nos Estados Unidos. Mas interessante aí, porque uma das alternativas que você falou é offshore, né? Isso é uma das que a gente sempre ouve falar, né? Isso é crime ter um offshore, porque quando a gente vê o jornal, a gente liga a televisão, sempre tem um político com offshore e que está sendo acusado ali de algum crime, lavagem de dinheiro, alguma coisa do tipo, né? Eu vou deixar você responder, é crime ter um offshore? Uma offshore, ter offshore não é crime. O crime está se você colocar algum valor que você recebeu, capital ilícito, né? Então, se você declara seus bens, declara suas rendas e coloca o dinheiro numa offshore, isso não é crime. O crime seria você ocultar patrimônio, usar offshore para receber dinheiro ilícito, mas a offshore inclusive, os grandes ricos, né? Desde o início da civilização de negócios, já usam empresas sediadas em países ou
localizações com regime privilegiado, que a gente chama de offshore, né? Para investir em todo o mundo. Então, não é crime ter um offshore. O crime está você usar esse veículo para ter atos ilícitos, né? Então, de fato, ter offshore é completamente legal, desde que todo o seu patrimônio esteja declarado, as suas rendas, você paga impostos pelas suas rendas que você ofira no nome pessoal, faça as remessas por meios legais, enfim, é aquilo. Offshore é uma empresa como outra qualquer. Se você fizer alguma ilicitude com uma empresa brasileira, você está cometendo um crime com uma empresa brasileira. Se você faz alguma coisa com uma empresa offshore, você está cometendo um crime com uma empresa offshore. A grande questão é que o fisco brasileiro ele consegue rastrear a operação dentro da empresa muito facilmente quando comparado a uma empresa offshore. É um outro país, com uma outra legislação, com uma outra cultura. Então, para o brasileiro, principalmente, a gente está começando a olhar para fora tem pouco tempo. Então, e os mais antigos, eles acham que realmente, quando você bota dinheiro numa empresa offshore, eventualmente você está cometendo um crime. Fique despreocupado que isso aí é completamente legal, desde que seu dinheiro seja legal e você coloque, de fato, use essa empresa para meios legais, não meios ilícitos. E agora outra dúvida que a gente tem também, né, sobre uma offshore, né? Uma das vantagens da offshore é porque ela está sediada em um país onde praticamente zero ali os impostos, né, imposto de sucessão, enfim. Uhum. E é por isso que é mais vantajoso você abrir um offshore num país como esse do que abrir, de repente, uma empresa no Brasil para investir nos Estados Unidos, ou a mesma empresa nos Estados Unidos, que também vai ter imposto de sucessão lá. Mas uma pergunta que foi feita aqui, né? Uma empresa offshore segura, mas a questão é a seguinte, né? Qual a garantia que eu tenho, né? Que abrir empresa num país como as Ilhas Caimã, as Ilhas Virgens Britânicas, né? Que de um momento para o outro não vai entrar um governo ali, no caso esse aqui, um governo com ideia de esquerda, e vai acabar com esse tipo de isenção lá. Essa pergunta que também a gente tem recebido ultimamente, de forma mais recorrente, mas a probabilidade disso acontecer, desses países mudarem a legislação, que hoje é muito pró-business e muito voltada a receber capital de estrangeiros, na nossa opinião, como Ativore, né, é muito baixa, muito pequena a probabilidade disso mudar. Por quê? A gente está falando de países muito pequenos, realmente muito pequenos. Então, BVI é uma ilha muito pequena. Ilhas Caimã, mesma coisa. Bahamas. Enfim, são países pequenos que, em geral, sobrevivem. Malta, por exemplo, uma outra ilha muito pequena que sobrevive, em geral, de duas fontes de renda. Turismo, geralmente estão situados aí em lugares muito bonitos. Enfim, o turismo é muito, muito forte. E das taxas que essas empresas pagam. Então, eles não te cobram imposto. Nem Ilhas Caimã, Bahamas, BVI, Malta, não tem cobrança de impostos em geral. Eles te cobram uma taxa para essa empresa ser sediada lá. Então, ele te dá, é uma via de duas mãos, né? Ele te dá a não tributação, mas te pede um valor mínimo todos os anos. Então, a fonte de renda deles é essa, turismo e taxa. Então, por conta disso, se você tira a taxa, por exemplo, o Banco Central do Brasil, ele solta todos os anos a lista com a alocação de capital de brasileiros no exterior, né? Quais são as listas dos países e o valor que está recebendo aí de capital de brasileiros internacional, né? Para fora do país. E aí a gente vê que esses países estão no top 10. Caimã, Bahamas, BVI, Luxemburgo, Malta, Uruguai, Canadá tem regime fiscal privilegiado. Então, esses países, principalmente esses pequenos, a probabilidade de eles mudarem isso é muito baixa, porque a fonte de renda deles, a maior fonte de renda deles, vem disso. Então, seria contra país, né? Se tirar a maior fonte de renda do país por conta de alguma ideologia política, enfim, alguma mudança de viés aí de condução de negócio no país. Bacana, né? Até porque não valeria a pena para eles, né? Você simplesmente pega seu dinheiro e vai embora de lá, né? Porque você não tem ligação nenhuma. Exatamente. Então, acontece muito, você abre empresa nesses países, mas todos os seus investimentos estão fora dele. Então, Nesse caso, por exemplo, você pode abrir uma empresa nas Ilhas Caimã com uma conta em algum banco americano. Seu dinheiro está nos Estados Unidos, mas ele é detido pela sua empresa nas Ilhas Caimã. E aí as Ilhas Caimã não tem dinheiro nenhum lá. Porque ele tem uma empresa que vai ter lá a taxa anual de $2.000, mais ou menos, para você manter essa empresa lá. E é isso que ele quer. Ele quer centenas de milhares de pessoas tendo as empresas lá pagando a taxinha anual ao governo.
Tá? E fomentando, querendo ou não, você fomenta os negócios ali dentro. Né? Você tem que ter um agente de registro, que é uma empresa sediada lá para você poder ter a permissão de usar uma empresa nos Estados Unidos, lá nas Ilhas Caimãs, você tem que ter uma empresa sediada lá, um agente de registro. Então, você paga um dinheiro para essa empresa e para o governo, esses dois dá mais ou menos $2.000 ao ano. Então, é isso que o governo quer. Fomento de negócios. Tirar isso, na prática, dá um tiro no pé, na minha visão. E eu vou até aproveitar que você já está falando disso e emendar com essa pergunta. Né? Qual o custo de ter um offshore, né? Na prática, depende do país, tá? Mas do país, da quantidade de cotas, quantos sócios, qual é a finalidade. Mas, em geral, empresas holdings, elas com 4, 5 sócios, elas começam um valor aí para abrir de $1.700, tá? Nas Ilhas Virgens Britânicas, a partir de 1.700 você já consegue abrir empresas lá. Então, o ano de constituição você paga a anuidade do ano, mais o advogado local para abrir, 1.700. Do ano 2 em diante, você não tem a taxa do advogado para abrir a empresa, só vai ter a anuidade e o agente de registro que eu expliquei. Tá? Esses dois combinados, nas Ilhas Virgens Britânicas, que é um dos países mais baratos, iniciam $1.400. Tá? Então, para abrir 1.700, no segundo ano em diante, 1.400. Isso das Ilhas Virgens. Em Cayman, para abrir já começa em 2.000, para manter em torno de 2.500, depende do modelo de empresas também. No Uruguai, para abrir em torno de 4, 5 mil dólares, para manter em torno de 4 mil dólares. O Luxemburgo já são valores mais altos, mas a depender do país, depende do país, do modelo de empresas, quantidade de sócios, se tem ferramenta de facilitação, mas na prática acho que uma mensagem a partir de 1.700 que você consegue abrir uma empresa offshore, e do ano 2 em seguinte, em diante, $1.400 para manter essa empresa. Valores de hoje, tá? Dezembro de 2021, isso é reajustado todos os anos. É um custo barato, inclusive, quando você olha assim, depende muito do perfil de investimentos, né? E do quão você é ativo em comprar ou vender esses ativos, mas na prática é um valor muito baixo para o custo, para o benefício que você tem, né? Um custo-benefício muito alto. Interessante, porque você falando desses valores, é que a gente já emenda aqui na segunda pergunta, né? A partir dela. A partir de quanto que vale quanto, né? Em valor. Então, Sim. qual o patrimônio que seria interessante eu pensar em abrir um offshore nesse caso? Isso varia muito de pessoa, de perfil, né? De família, vamos dizer assim, de investidor para investidor. A gente tem investidoras aqui que começam já com 150 mil, 200 mil dólares a pensar em ter offshore. Tem outros que esperam chegar mais ali em 700, 800 mil dólares. Mas eu diria assim, com 500 mil dólares nos Estados Unidos, o seu imposto de herança vai ser em torno de 130, 140 mil dólares, tá? Já considerando a isenção, a progressividade de 18% a 40%. Então, geralmente, a gente vê aqui as pessoas olhando com mais carinho a partir de 300 mil. Tá? Um valor de referência é isso. 500 mil dólares, você vai ter 130, 140 mil dólares de imposto. Mas a gente tem visto aqui, principalmente em época de pandemia, nesses últimos 2 anos, as pessoas olhando com mais carinho acima de 250 a 300 mil dólares. Mas varia muito mesmo do perfil do investidor. Se ele aceita um pouco mais de risco, se ele tem seguro de vida já no Brasil para cobrir esses impostos, se ele não tem preocupação sucessória. Tem gente que não tem preocupação sucessória, não quer arcar com o custo da offshore. São pouquíssimas pessoas, mas existe esse perfil de investidor. Então, na prática, é aquilo. De pessoa para pessoa, ficar na cabeça que 1.700 para abrir, 1.400 para manter. E aí olhar para quanto esse valor representa em cima do patrimônio para ver se faz sentido você gastar isso todos os anos ou não. Na prática, é você trocar um custo por um risco, né? O falecimento é um risco. Você não sabe quando vai acontecer. Abrir offshore é um custo, é uma certeza. Todos os anos você vai ter ali 1.400. Então, a gente sempre fala para o investidor, olha, qual é o custo-benefício disso? Não ter imposto de herança nos Estados Unidos. Tá? O custo é 1.400. O benefício é não ter imposto de herança. Faz sentido ou não faz? Tem outros benefícios tributários. Né? Na parte sucessória é isso. Não ter a tributação do imposto de herança e facilitar muito a passagem de patrimônio. Querendo ou não, quando a gente fala numa offshore, a gente tem uma empresa que concentra diversos ativos. Então, na sua falta, é um ativo só que você vai destinar, que é a empresa. Não é cada um dos ativos que você tem. Então, dando um exemplo que temos aqui de clientes, né? Tem um cliente aqui que, inclusive, ele abriu um offshore recentemente. Ele tinha uma carteira de ações, na verdade, de ativos financeiros, que tinha ETF, REIT, ações, bonds, etc., no nome pessoal. E tinha uma empresa americana para deter ativos imobiliários, tá?
E aí, vamos supor que o Wagner estava fazendo isso, né? O Wagner tinha nos Estados Unidos uma empresa, uma carteira de bonds, uma carteira de ações, uma carteira de REITs, uma carteira de ETFs, tinham vários ativos. Ele abria um offshore e colocou isso tudo embaixo de um único ativo. Então, você simplifique muito a sua sucessão. Então, a gente considera que para esse custo é um valor muito baixo, a partir de $300 mil, já valeria a pena pensar. Tá? 1.400 em cima de $300 mil vai dar menos de 0,5%. Então, não é isso que vai fazer você deixar de ter uma offshore. Muito bom. E é uma pergunta aqui também, né? A gente pensa em offshore, a gente fala no paraíso fiscal, né? Sim. Agora eu pergunto aqui, né? Por que eu montaria um offshore, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, e não uma empresa direto nos Estados Unidos, né? Vamos lá. A empresa nos Estados Unidos ele é um ativo que, como eu falei, né, que eles chamam de US Citrus Assets. Ativos que, com essa denominação, né, US Citrus Assets, são expostos à tributação do imposto de herança na falta dos sócios. Não a empresa, tá? A família vai ter que pagar o estate tax para receber as cotas desse sócio falecido, desse investidor falecido. E aí a gente tem uma falsa crença muito grande, que as pessoas acham que abrir uma empresa nos Estados Unidos já é uma proteção contra o imposto de herança. Isso não é verdade. Isso, na verdade, pode facilitar a sucessão, porque você pode colocar cláusulas de facilitação sucessória, mas a tributação do imposto de herança vai acontecer, se esse ativo estiver no seu nome pessoal. Então, geralmente, a gente usa duas estratégias para definir quando é melhor vir Estados Unidos, quando é melhor vir offshore. Então, a gente tem uma estratégia que a gente chama aqui de estratégia de dividendos, né? Montagem de carteiras para dividendos. Na maior parte das vezes, quando você monta uma carteira de dividendos vindos de ativos norte-americanos, lá dos Estados Unidos, na maior parte das vezes é melhor já ir investindo numa empresa americana. Tá? Por quê? Porque a tributação de um não residente recebendo rendas dos Estados Unidos tem uma retenção na fonte de 30%. Isso acontece se fosse o Wagner fazendo, se fosse uma offshore fazendo. Ambos, não sendo residentes, vão ter essa retenção de 30% na fonte. Quando a gente abre a empresa americana e essa empresa detém esses ativos e recebe as rendas, não há essa retenção, porque essa retenção é específica de quem não é residente fiscal lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente tem uma carteira de dividendos, geralmente, na maior parte das vezes, depende de ativo para ativo, tá? Mas a grande maioria das vezes é melhor ter uma empresa americana para ser o guarda-chuva para ter todos esses ativos embaixo dela. E aí, para não ter o imposto de herança, você coloca uma offshore em cima. Tá? Então, fica uma offshore, dona da empresa americana, e a empresa americana detendo esses ativos de dividendos. Quando a gente fala na outra estratégia, que é a estratégia de ganho de capital, vou comprar uma ação a 10 e vou vender a 200. Vou comprar um REIT e vou vender com algum ganho de capital. Esse ganho de capital, lá nos Estados Unidos, no mercado financeiro, não é tributado para quem não é residente. Então, o Wagner ou uma offshore, nós não somos não residentes, nós não somos residentes, na verdade, nos Estados Unidos, logo, não somos tributados pelo imposto de ganho de capital. Então, quando a gente tem uma estratégia de ganho de capital, de ganhar capital e não ter rendas, montagem de carteira para rendas, a gente geralmente usa uma offshore para ser a dona desse ativo. Qual é o motivo? Nos Estados Unidos não tem tributação de ganho de capital para quem é estrangeiro, então não vai ter tributação nos Estados Unidos. Offshore não tem imposto, nem de rendas, nem de ganho de capital, nem de sucessão. E no Brasil não é você que está fazendo. Você investiu numa empresa e essa empresa que tem a carteira de ativos. Então a gente consegue equalizar a carga tributária olhando uma ótica assim global. Tá? Eventualmente a gente usa os dois veículos, offshore e Estados Unidos. Às vezes é só um dos dois. E aí quando é só o veículo americano, só tomar em conta, aí, em consideração, ter aí, que pode ser relevante a tributação do estate tax de herança para os seus herdeiros. Então, a grande diferença é isso. Montar uma empresa americana, você não tem retenção na fonte de rendas. Quando você vai para uma empresa offshore, você terá retenção de 30% na fonte, mas não terá imposto sobre os ganhos de capital que você oferir. Eu estou falando isso aqui 100% vinculado ao mercado financeiro. Tá? Se for uma regra para imobiliária, é completamente diferente. Mas falando do que a gente está trazendo aqui nessa nossa conversa, investir no mercado financeiro, algum ativo pagou dividendo, 30% de retenção na fonte se for um dividendo para estrangeiro. Se eu coloco uma empresa americana dona, não tem a retenção, mas vai ter o estate tax, se for detido essa empresa por um não residente, né? Vai ter tributação de 18% a 40%.
Para resolver isso, como eu falei, ou coloca mais sócios nessa empresa e aí dilui os $60 mil nesse sócio, ou contrata seguro de vida para bancar esse imposto de herança, ou abre uma empresa offshore para ser a dona dessa empresa americana. Tá? Aí não tem a tributação pelo state tax, a tributação do imposto de herança. Você já até explicou aqui, né, que é a questão aí dos dividendos, né? Quem investe, principalmente em REITs aqui, no Brasil, acaba se espantando aí com uns 30%, né, de imposto, né? Porque no Brasil a gente é um dos poucos países no mundo que tem isenção de dividendos. Sim. E aí o pessoal pergunta, né, tendo um offshore, um paraíso fiscal como esse, haveria alguma vantagem com relação aos dividendos em si? Em relação aos dividendos, alguns ativos, o REIT especificamente, ele quando paga dividendo, dividendo que eles chamam lá de ordinary income, né? Ordinary income pago ao estrangeiro tem a retenção de 30%. Então, para não ter essa retenção, essa retenção você não aproveita no Brasil. Se você tem uma offshore e essa offshore que é dona do ativo, a offshore que teve a retenção, não foi você, pessoa física. Se você, pessoa física, investe direto e você tem a retenção de... O Brasil tem um acordo para evitar bitributação com os Estados... Não, desculpa, tem um acordo para evitar... não tem acordo para evitar bitributação, tem um acordo de reciprocidade, onde nesse acordo diz o seguinte: tudo que o meu residente fiscal paga de imposto aí, eu considero como crédito do imposto que seria devido aqui. Traduzindo, residente fiscal no Brasil que tem ativos nos Estados Unidos, toda a retenção que ele tem de imposto federal, o Brasil permite que esse imposto seja compensado do imposto que seria devido no Brasil. Então, se eu compro uma ação, compro um REIT fora do Brasil, especificamente nos Estados Unidos, se for me pagar algum dividendo, vamos supor um valor hipotético, $1.000, se a contraparte, né, lá dos Estados Unidos for me pagar $1.000, ela não vai me creditar 1.000, ela vai me creditar $700, 300, ela vai pagar direto para o fisco norte-americano. E aqui no Brasil, a nossa tributação seria pelo Carnê-Leão. Então, a gente no Brasil não tem tributação de dividendos de empresas brasileiras, mas de empresas internacionais a gente tem tributação do Carnê-Leão, que vai de 7,5% a 27,5%. Então, como eu falei, né, a gente tem um acordo de reciprocidade. Nesse exemplo, foram retidos $300 lá nos Estados Unidos, eu compenso esses $300 do que seria devido de imposto dos 7,5% a 27,5% aqui no Brasil. Na prática, você vai pagar um pouco mais, nesse exemplo que eu dei. Mas, pelo menos, você aproveita. Caso você use uma offshore e essa offshore invista nos Estados Unidos, se ela tiver retenção, você não aproveita do Brasil. Tá? Porque no Brasil, você não teve retenção nenhuma. Quem teve foi uma empresa offshore. Mas quando a estratégia de dividendos, na grande maioria das vezes, como eu falei, né, você abre um offshore para ter a proteção contra imposto de herança e abre uma empresa americana embaixo para receber esses dividendos e não ter retenção nenhuma. Você vai pagar imposto somente sobre o lucro dessa empresa lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a tributação é sempre sobre o lucro, não é pela renda bruta, né? No Brasil, a gente recebe 100 mil reais, você vai ser tributado pelo Carnê-Leão em 100 mil reais. Lá nos Estados Unidos, você vai ser tributado sempre pelo lucro fiscal. Teve o lucro fiscal, vai ser tributado conforme a sistemática da sua empresa, né? Que pode ser uma sistemática pass-through, que eles chamam, ou uma sistemática de C Corporation, e aí tem as suas alíquotas específicas de tributação. Tá? Mas a offshore é a pessoa física, especificamente respondendo bem direto, offshore e pessoa física não pagam, na verdade elas têm a mesma retenção de 30%, a diferença é que a pessoa física vai conseguir compensar aqui no Brasil e a pessoa jurídica não vai te gerar esse crédito a compensar aqui no Brasil. E uma que você já respondeu aí também, né, mas perguntando aqui novamente, né? A gente falou aqui do dividendo, agora com relação ao ganho de capital, né? Com offshore eu posso movimentar mais de 35 mil reais por mês sem pagar o imposto sobre ganho de capital? Porque no Brasil a gente tem essa vantagem, né? Assim, se eu movimento até 35 mil reais nos Estados Unidos, o ganho de capital que eu oferi naquele mês eu estou isento. No caso do offshore, eu teria esse limite também ou não existe? Vamos lá, eu vou trazer aqui duas óticas de tributação, tá? Quando você investe diretamente no seu nome pessoal, a gente tem a isenção de ganho de capital de bens de pequeno valor, que é essa isenção de 35 mil reais. Esse é o item B dessa lei, né? O item A são os 20 mil na Bolsa do Brasil, o item B são 35 mil reais em demais ativos, inclusive no mercado, em bolsas no exterior. E aí a gente, quando vende
o valor de venda, né, do conjunto de vendas no mês não ultrapassa R$ 35.000, a gente não paga imposto nenhum. Deu R$ 35,01, você tem que pegar todas as transações do mês, ver qual teve ganho e pagar imposto sobre esse ganho. É importante, quando a gente fala em ativos internacionais, a gente não compensa prejuízo de ganho. Então, o prejuízo é seu, o ganho o fisco pede dele. Então, eu brinco que o fisco está contigo no amor, mas na dor ele não está. Você não tem compensação. Então, vendi até R$ 35.000 no mês, zero de imposto. Apesar disso, você eventualmente teve ganho, esse ganho não é tributável, ele tem que estar declarado lá na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, tá? Então, não é porque você não paga um imposto que você não tem que declarar, você tem que declarar, mas você não vai pagar imposto nenhum. Passou de R$ 35.000, tem sim tributação, e aí tem que ver qual foi o ganho no mês de todas as transações realizadas, tá? Somente das transações de ganho. As transações que você teve perda, não desconta, você perdeu dinheiro, não tem crédito nenhum. E aí, quando você investe por meio de uma offshore, a gente vai ter 2 relacionamentos tributários. O primeiro é o seu com a offshore e o segundo é o da offshore com os ativos que ela tem. Então, nesse caso, eu coloco dinheiro numa empresa, essa empresa vai comprar e vender os ativos, eu não fiz nada, quem fez foi a empresa. Então, eu posso movimentar milhões lá dentro sem pagar imposto nenhum no Brasil, porque não sou eu, pessoa física, que está fazendo isso. É uma empresa da qual eu tenho participação societária. Mas se eu tirar dinheiro da empresa, pode ser que eu tenha algum imposto. Tá? E qual é a tributação que você pode estar exposto quando você investe em empresas no exterior? São 2. Imposto sobre rendas, carnelhão, de 7,5% a 27,5%, ou a tributação do ganho de capital, que aí tem algumas transações que utilizam a sistemática do ganho de capital. Uma delas é reduzir capital. Se você reduz capital de uma empresa que você tem no exterior, a sistemática é pelo GCAP, né, que considera essa isenção de R$ 35.000. E a outra transação é se você emprestar algum dinheiro para essa empresa internacional, a amortização do saldo principal também é tributado pelo ganho de capital, tá? Então, a gente tem 2 relacionamentos. O primeiro é o do Wagner com a offshore, por exemplo, e da offshore com os ativos. Quando as pessoas fazem um planejamento tributário, geralmente elas não pensam em trazer dinheiro para o Brasil, nem utilizar esse patrimônio, utilizar esse dinheiro durante algum tempo. Geralmente a pessoa está procurando aumentar o fluxo financeiro, aumentar o seu capital lá fora. Ela bota o dinheiro no offshore, a offshore investe em vários ativos, a offshore vai ter esses ganhos. Enquanto a offshore não te distribuir dinheiro, não tem imposto nenhum. Enquanto esse dinheiro estiver lá dentro, zero de imposto no Brasil. Distribuiu para você, ou você sócio, né? Ou você eventualmente tem um cartão de débito da empresa e usa alguma despesa pessoal dentro da empresa, aí sim tem um fato gerador de imposto aqui no Brasil. Então, ou você gastando dinheiro para fins pessoais dentro da conta corporativa, ou a empresa, ou você tirando dinheiro, né, distribuindo dividendos, ou reduzindo capital, ou amortizando empréstimo dessa empresa, sim, você pode ter algum evento tributável aqui no Brasil. Tá? E é importante, o evento de tributação não depende de trazer dinheiro para o Brasil. Então, tirei dinheiro da empresa lá fora, botei na minha conta lá fora. O evento de retirada de capital, sim, esse evento é tributável, não precisa trazer para o Brasil. Vendi uma ação no exterior, estava no meu nome pessoal. Se for um valor no mês acima de R$ 35.000, mesmo não trazendo dinheiro para o Brasil, você tem que pagar o imposto devido aqui, nesse caso de venda, seria o ganho de capital de 15% a 22,5%. E aí, outra pergunta, né? Independente se é offshore não, né? Se eu ganho dinheiro, né? O dinheiro que eu ganho no exterior, por exemplo. A gente tem muito investidor aqui que trabalha, né, lá fora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, Austrália. Tem esse dinheiro que eu ganhei no exterior. E mantido numa conta corrente também lá, no caso que a gente fala, nos Estados Unidos, né? Ele pode ser remetido posteriormente ao Brasil, tanto via offshore quanto conta corrente? Sem problema nenhum. E aí, o que os bancos eles pedem, né? Eles pedem vários documentos para justificar esse valor. E aí, quando você recebe uma renda, essa renda é tributada pelo Carnê-Leão, e aí o banco pode te pedir: cadê o teu DARF, né? O documento de arrecadação de receitas federais, né? Que é a guia de imposto. Cadê o DARF e o comprovante de pagamento? Essa conta declarada no seu imposto de renda, isso foi uma doação ou não? Enfim, a depender de qual é a fonte de renda, você não tem nenhum problema em trazer esse dinheiro para o Brasil. Lembrando, tributando esse valor, primeiro, sendo um capital lícito, sendo tributado, estando declarado,
não tem empecilho de você tanto levar esse dinheiro para fora do Brasil como trazê-lo para o Brasil. Tá? E é importante, o fato gerador do imposto não é esse movimento de trazer, nem de levar. O fato gerador é o oferimento da renda. Recebi a renda, se foi uma renda internacional, eu tenho que pagar o imposto no Brasil, mesmo eventualmente não trazendo esse dinheiro. Então, eu recebi lá fora, mantive lá, ficou anos lá fora. Recebi o dinheiro agora, dezembro, meu imposto eu tenho que pagar o imposto até o último dia útil do mês de janeiro. Sempre pensando assim, recebeu no mês, paga até o último dia útil do mês seguinte ou da recepção do valor. E sobre offshore, né? Eu tenho que vender todos os meus ativos, transferir o valor para recomprar novamente? Só para entender aqui que é a pergunta, né, que foi feita. Eu já tenho, de repente, um montante lá nos Estados Unidos, vamos supor, 100, 150 mil dólares. Aí eu, de repente, resolvo fazer aí, contratar ativo para montar um offshore para mim, né? Esses ativos que eu já tenho como pessoa física nos Estados Unidos, se eu quiser transferir eles para offshore, eu preciso vender eles para recomprar novamente ou eu posso fazer, de repente, uma doação? Vamos lá, a gente tem um procedimento. Na verdade, a Receita Federal do Brasil permite isso, tá? Então, o que ela permite? Ela tem 2 regulamentos que permitem, tá? A Lei 9249 e o Decreto 9580, que é o Regulamento do Imposto de Renda. Esses 2 regulamentos, essas 2 leis, permitem que seja aportado em empresas bens ao invés de dinheiro, tá? E aí, você quando aporta um bem, nesses 2 regulamentos ele fala, você pode tanto considerar esse valor como um valor aportado a valor de custo. Então, vou dar um exemplo, investi numa ação $1.000 e o câmbio estava 5, então eu tenho R$5.000 lá na minha ficha de bens e direitos. Eu posso pegar esses R$5.000 e no ano seguinte dizer que é zero, e os 5.000 agora estão dentro da empresa. Claro, você vai ter que abrir a conta da empresa, vai ter que transferir a titularidade, e aí fazendo a valor de custo, que é essa transação, né, pegar os 5.000 que você pagou e colocando dentro da empresa, não tem imposto. Essa é a possibilidade que a Lei 9249 e o Decreto 9580 abrem a você que tem a opção de fazer a valor de custo ou a valor de mercado. Então, vamos supor que esses $1.000, que são R$5.000, tenham valorizados, agora são $4.000 e o câmbio continuou a 5. Então, você tem R$20.000. Se você fizer o aporte capital a R$20.000, você vai pagar imposto sobre essa diferença entre os 20.000 e os 5.000, desde que você fale que isso está sendo um aporte de capital a valor de mercado. Então, um cuidado que a gente traz aqui para os investidores poxa, já tenho uma dúvida muito recorrente mesmo. Já tenho uma carteira de ativos. Quero abrir uma offshore. Posso pegar essa carteira e transferir sem pagar imposto nenhum? Pode, desde que essa transferência seja valor de custo. Qual é o principal cuidado que tem que se ter aqui? Na prática, são 2. Primeiro, na ficha lá de bens e direitos, você transportar exatamente o valor de todos os ativos que estão ali a custo. Então, tem nesse exemplo que eu dei, R$5.000. Vai zerar essa linha e entrar exatamente R$5.000 em uma outra linha, que é a offshore. E segundo, que é inclusive mais importante que esse movimento do imposto de renda, é que a sua contraparte, a corretora ou o banco, eles façam esse tipo de movimento de transferência a valor de custo. Por quê? Porque acontece às vezes do investidor não checar essa informação com a corretora ou com o banco onde ele tem conta, e o banco não faz essa transferência. Quando você fizer esse movimento de colocar na offshore, o cost basis que vai estar lá, a data de aquisição, vai estar a data da transferência. Então, na prática, você fez a transferência do teu nome para a empresa a valor de mercado. Mas vários bancos fazem isso a valor de custo. Na prática, é como se fosse somente trocar o nome do dono da conta. Então, tem o Ismael com a conta lá de R$5.000, no dia 7 de dezembro, se ele já tiver offshore com essa conta, não vai ser mais o Ismael, vai ser o Ismael Offshore, que vai ser a dona desse ativo, carregando todo o histórico desses investimentos. Tá? Então, dá para fazer esse aporte, inclusive não sendo uma doação, porque se for uma doação, na prática, doação é tributada no Brasil, e aí pode ir até 8%, dependendo do estado de residência de quem está doando. Tá? A gente aportando a valor de custo, usando a Lei 9249 e o Decreto 9580, zero de imposto, não tem imposto nenhum. Vamos lá, né? Mais outro aqui, né? Posso fazer meu testamento passando offshore para quem eu quiser? Isso aqui é porque no Brasil a gente tem ali tem aquela parte do nosso patrimônio que é livre destinação e tem uma parte que vai para os herdeiros obrigatórios, né? Pode até explicar isso também, mas no caso do offshore, eu poderia fazer meu testamento destinando 100% dela, por exemplo? Poder pode, tá? Porque vamos lá, a gente
quando fala em investir numa offshore, a gente está investindo em um outro país, com outras leis, com outra cultura, tudo completamente, eventualmente fica tudo diferente. Então a gente vai olhar olhando, não ferindo as regras de lá, pode-se fazer. Geralmente, esses países são muito livres, eles te permitem fazer o que você quiser com esse patrimônio. Só que, para evitar discussão familiar no Brasil, qual seria o impacto disso, né? Vamos supor, Wagner é casado, tem filho, e eu posso abrir um offshore e passar meu patrimônio todo para o Ismael. Só que aí, os meus herdeiros podem reivindicar isso. Falam, poxa, eu fui prejudicado, e aí abre um processo no Brasil para ter a possibilidade de anular essa passagem de patrimônio fora do Brasil. É um processo muito moroso. Você tem que ter uma decisão do Brasil positiva a você, provando que você não foi considerado na sucessão, né, que eles chamam de legítima, você tem que respeitar a legítima, né, provando que a legítima não foi respeitada, e aí sai uma decisão do juiz do Brasil, e aí você entra com uma ação na corte onde essa empresa está sediada, com essa decisão do Brasil traduzida e juramentada, e pede para isso ser anulado. Até isso acontecer, a pessoa que recebeu esse patrimônio pode já ter transformado isso em pó. Então, na prática, poder pode, tanto testamento como outras ferramentas de facilitação sucessória, destinar para quem não é seu herdeiro, só que a gente não recomenda para não ter problemas familiares e, querendo ou não, vários empecilhos aqui para esses herdeiros. Tá? Então, sempre quando vai fazer algum tipo de implementação de ferramenta de facilitação sucessória no exterior, sempre observar a legítima, né? Então, os herdeiros necessários, cônjuge, filhos, observar qual é o regime de casamento, se tem meação, se não tem meação, e aí sim, você usando essas definições, você eventualmente usa aí a sua fração disponível para um terceiro qualquer. Mas, assim, pode fazer, mas não é recomendável porque pode gerar um imbróglio na família dos herdeiros, na verdade, desse investidor. E vamos lá, mais outra aqui, né? Caso a pessoa invista nos Estados Unidos via offshore, né? Então, assim, pensando aqui, o brasileiro, eu estou aqui como brasileiro, estou investindo nos Estados Unidos via um offshore. E, de repente, daqui a alguns anos eu mudo para lá, né? Eu posso usar essa estrutura do offshore para fazer investimento no Brasil, depois da minha saída definitiva, né? E se isso é fiscalmente vantajoso, né? Só para o pessoal entender que a pergunta. Estou aqui no Brasil e invisto nos Estados Unidos via offshore. Só que daqui a um tempo eu decidi fazer minha saída definitiva do Brasil. E aí esses ativos que eu tenho aqui na B3, de repente eu quero passar eles para offshore também. Vale a pena? Perfeito. Aqui é uma pergunta que, inclusive, é bem ampla, né? Então, a gente tem 2 países aqui, Estados Unidos e Brasil. Na ótica dos Estados Unidos, quando você é residente fiscal nos Estados Unidos, né? A tributação lá de pessoas físicas começa em 10% e vai até 37%, de ordinary income, né? De tributação de rendas. E a tributação de ganho de capital varia entre 20% e 15%, tem algumas isenções a depender de qual é o ativo que você investe. Só que quando a gente fala em investimento fora dos Estados Unidos, principalmente quando é investimento feito por meio de uma offshore, uma empresa sediada em um paraíso fiscal, um país com tributação favorecida, lá nos Estados Unidos, quando um americano, residente fiscal lá, tem empresas internacionais, essas empresas, mesmo não distribuindo dividendos, elas são tributadas na pessoa física do investidor lá nos Estados Unidos. Então, um exemplo, vamos supor que você tem uma empresa brasileira e uma outra empresa offshore. E essa empresa brasileira teve $10 mil de lucro agora em 2021. E a empresa offshore teve, sei lá, $50 mil de lucro em 2021. Para o governo americano, ele vai pegar essas duas rendas e levar para a pessoa física do investidor norte-americano pagar esse imposto mesmo sem receber dinheiro nenhum. Tá? E pela alíquota máxima, tá? Como é um patrimônio estrangeiro, tributa 37%, que é a faixa máxima, mais o Obamacare de 3,8%. Então, você fica com uma tributação de 40,8% caso você, pessoa física, se mude para os Estados Unidos e continue com esses patrimônios diretamente no seu nome pessoal. Então, na prática, isso... sempre que a gente tem aqui alguma pessoa que fala que, olha, tenho planos de ir para os Estados Unidos, ou já tem aqui martelo batido, vou para lá daqui a 2 anos, a gente sempre recomenda, sempre aconselha que a pessoa busque um planejamento pré-migratório. A gente ajuda algumas pessoas aqui com isso. O que seria o planejamento pré-migratório? Quais são as ações
Na prática, o objetivo é descobrir quais são as ações que precisam ser feitas para você entrar fiscalmente nos Estados Unidos e esses ativos que você tenha te gerem algum tipo de benefício ou que você não pague muito imposto. Tá? Então, eventualmente, o ideal é você ir vendendo, por exemplo, 20 mil reais de todas as ações que você tem no Brasil. Todos os meses, vender até 20 mil reais para não pagar imposto nenhum, de forma que quando você mude do Brasil, você entre nos Estados Unidos já com dinheiro, não entre com as ações. Tá? As empresas, vamos supor, uma empresa brasileira que tem lá 100 mil dólares, 100 mil reais de dividendo, lucro lá acumulado. Uma das estratégias é, antes de entrar nos Estados Unidos, distribuir esse lucro. Distribui o lucro, entra fiscalmente nos Estados Unidos. Então, na ótica americana, é bom sempre fazer um planejamento pré-migratório para, de fato, reposicionar os seus ativos e para ficar melhor fiscalmente quando você der a entrada fiscal lá. Tá? Offshore, por exemplo, um planejamento de offshore é, de fato, vender todos os ativos dentro da offshore e entrar com o offshore com dinheiro, não os ativos. Você consegue ter alguma economia fiscal aí. E aí, na ótica do Brasil, o Brasil, quando você tem um investimento estrangeiro, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica, tá? Tanto faz. Um estrangeiro, não residente fiscal aqui, investindo na B3 ou investindo numa empresa diretamente, ele precisa ter um representante aqui no Brasil para esse representante ser a pessoa que vai ser responsável por ser acionada pela Receita. Na prática, quando você dá a saída fiscal do Brasil, você deixa de ter a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda aqui, né? Mas na prática você continua pagando imposto, eventualmente retido na fonte. Você não vai mais pagar proativamente, emitir o DARF e pagar o imposto no teu CPF. Você vai ser retido na fonte. E aí, quando a gente fala em empresas sediadas em paraíso fiscal, né? Tem empresa em BVI, em Cayman, Bahamas. Fui para os Estados Unidos. Colocar esses ativos brasileiros embaixo dessa empresa sediada em offshore, para o Brasil, tem alguns agravamentos de impostos. Então, especificamente na Bolsa, quando a gente fala de um não residente que mora num país que tributa a renda, não tem imposto no Brasil de ganho de capital, nem de dividendos, porque dividendos a gente não tem imposto para ninguém que receba dividendos de empresas brasileiras. Só que, se esse ativo for detido por uma offshore, como a offshore não tem imposto nenhum, aqui no Brasil vai ter a tributação de 15%. Tá? Então, vendi um ativo, recebi dividendo, retenção na fonte de 15%. A offshore não vai pagar nada diretamente, ela vai pagar indiretamente. Ao invés de ela receber 100% do valor, ela vai receber 85% do valor, porque 15% vai ser retido na fonte e pago. Então, você concorda comigo que vale mais a pena investir via DR, por exemplo? O investidor venderia as ações que ele tem aqui e iria para os Estados Unidos e investir via DR. Exatamente. Então, quando a gente fala assim, mudança para os Estados Unidos, o cenário ideal é não ter nada fora dos Estados Unidos. Já entra com tudo líquido, em dinheiro, ou já transformado em ações, né, em títulos lá nos Estados Unidos. Então, em geral, é porque geralmente as pessoas elas não têm essa possibilidade. Elas têm uma empresa no Brasil, que geralmente é a empresa que vai dar aí o dinheiro para ela sobreviver, mas, sendo possível, o ideal é entrar 100% com dinheiro ou 100% já com ativos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem declaração de bens, né? Bens nos Estados Unidos não são declarados, somente os bens estrangeiros. E aí você pode ter algum agravamento fiscal por deter esses bens estrangeiros. Um dos maiores agravamentos é esse, de ter uma empresa internacional e pagar imposto sem receber dinheiro nenhum sobre a sua fração, né? Então, se eu tenho uma empresa 50% de participação nessa empresa, essa empresa tem 100 mil dólares de lucro, 50 mil dólares vão direto no meu nome e eu vou pagar imposto mesmo sem receber esse dinheiro. A alíquota de 37%, mais o Obamacare de 3,8%. Então, na prática, ou desfaz tudo ou reposiciona antes de entrar fiscalmente nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, para a gente finalizar aqui, você não se torna residente fiscal nos Estados Unidos assim que você pisa lá. Você tem um prazo de 183 dias depois desse tempo, que aí sim você se torna residente fiscal lá. Então, mas a contagem, ela considera os últimos 3 anos. Todos os anos desse ano, todos os dias desse ano, mais 1/3 dos dias do ano anterior, mais 1/6 de 2 anos antes. Se essa soma der 183 dias, parabéns, você é residente fiscal lá nos Estados Unidos. Então, eventualmente, você nem foi morar lá, mas você, nessa soma, passou de 183 dias. Aí você vai ter que pagar imposto lá
também, tá? Então, uma das formas que a gente mais traz aqui um cuidado para os investidores é não passar dessa contagem de 183 dias dos últimos 3 anos, considerando todos os dias do ano corrente, um terço do ano anterior, um sexto de 2 anos antes. Importante, se você tirou o Green Card, na data que você recebeu o Green Card, você já é residente fiscal nos Estados Unidos, independente de morar. Então, são 3 formas de ser residente fiscal lá, né? Ou pela quantidade de dias, ou emitindo um visto de residência, o Green Card, por exemplo, ou nascendo lá. Nasceu lá, você é residente fiscal nos Estados Unidos o resto da vida. Só se você negar a bandeira, entregar o passaporte, a contrapartida é que você nunca mais entra no país, mas você nasceu lá, você é residente fiscal o resto da sua vida, paga imposto onde você mora e também nos Estados Unidos, eventualmente. Tá, então, interessante, isso mostra a importância de planejar, né? Porque, assim, não é porque você quer morar nos Estados Unidos que você vai sair comprar passagem de avião que você está lá, né? Sempre que vai se mudar, sempre que vai mudar de país, é sempre bom pensar no impacto fiscal no país que você está chegando. No Brasil, quando você dá a saída definitiva, você não paga imposto por dar a saída definitiva. Você tem um impacto que é o seguinte: se você tiver algum parcelamento de imposto, tiver na dívida ativa, quando você der a saída definitiva, o fisco vai te cobrar 100% desse valor na data da saída. Você vai sair, ele pode você nunca mais voltar para o país, né? Então, o único impacto fiscal mesmo, de fato, de imposto na hora, dando a saída definitiva. Se você tiver algum parcelamento, você tem que quitar esse parcelamento na saída. E o outro impacto é mais operacional. Você sai do Brasil, você tem que ter, se você quiser ter ativos aqui, você tem que ter um representante local e usar essas regras aí. Não tem tributação em bolsa para vários ativos, mas eventualmente, se você investir por meio de uma offshore, vai ter tributação de 15%. Essa tributação pode ser um pouco agravada a depender de qual é o ativo. Nos Estados Unidos, se mudou, se for possível não entrar com ativos, melhor. Se isso não for uma possibilidade, planeje para entrar com benefícios fiscais a seu favor e não com questões a tratar depois que você se tornar residente fiscal lá. Interessante. E a gente falou aqui, você já falou aqui para a gente dar conta conjunta, né, que é joint tenancy, né? Falamos da offshore. E uma das coisas que a gente falou aqui que eu queria que você comentasse um pouco, né, que até pergunta aqui, né, que é do seguro de vida, né? Porque tem gente que às vezes tem um patrimônio que já passou de 60 mil, mas de repente fala que ainda não está valendo a pena eu pensar num offshore. E é possível hoje, né? É viável hoje no Brasil fazer esse seguro de vida que cubra esse imposto aí sobre esse valor que vai ser tributável? Você acha que é viável ainda ou é melhor a pessoa já partir para um offshore? Vamos lá. O seguro de vida, a contratação de seguro de vida no exterior, ela não é proibida, mas ela tem algumas limitações impostas pela SUSEP e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Então, a priori, não é permitido que um residente fiscal no Brasil contrate seguros no exterior se houver seguradora no Brasil que cubra o mesmo tipo de risco, tá? Então, pela legislação da SUSEP e do CNSP, né, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, você precisa ter uma cotação, uma negativa de risco, né, de 10 seguradoras brasileiras para te habilitar, para você não ter multas por contratar seguros no exterior. Tá? Então, é possível fazer o seguro? Possível mas só tem que tomar esse cuidado, porque a multa pode chegar a 600 mil reais. Tá? Então, a contratação de seguro no exterior não é proibida, só que se tiver alguma seguradora no Brasil que cubra esse risco, você é proibido. Tá? Se você não tiver uma cobertura de risco de seguradora brasileira, aí a SUSEP e a CNSP te liberam contratar esse seguro de vida no exterior. E geralmente, quando se olha para seguro de vida no exterior, qual é a grande vantagem, quais são as grandes vantagens desse tipo de seguro? Primeiro, está em dólar, ou em alguma outra moeda forte. E o seguro no exterior, ele tem uma tendência de ser mais barato que o seguro no Brasil. No Brasil tem risco país, moeda, tem várias coisas aí que interferem na adimplência, fraudes, etc. Coisas que são muito menores fora do Brasil. Por conta disso, o custo do seguro, na maior parte das vezes, depende do perfil, tá? Mas na maior parte das vezes, o seguro de vida internacional é mais barato que o seguro de vida no Brasil. Então, as pessoas geralmente procuram contratar esse tipo de seguro, só que tem que observar, não é proibido, só que se você tiver uma seguradora no Brasil que tem a mesma cobertura de risco, ele é proibido.
Tá? E no Multa de Brasil tem, até só por R$ 600 mil. curiosidade, no Brasil tem seguradora que cobra esse seguro aí do patrimônio que vai ser tributado? O seguro, se for um seguro de vida tradicional, que morreu, a família recebe, tem várias seguradoras no Brasil que tem esse tipo de seguro. Agora, lá fora, tem seguros de vida, que até tem uma brincadeira que chamam de seguros em vida, que você pode, inclusive, resgatar. Alguns modelos de seguro não tem no Brasil ainda, né? Então, na teoria, na época da contratação, se você tiver negativa de 10 seguradoras, vamos supor, faz uma cotação com uma seguradora internacional. E aí ela vai ter um modelo específico, um produto específico de seguro para te ofertar. Você pega essas características e pede cotação em 10 seguradoras. Se essas 10 seguradoras te negarem, a SUSEP te autoriza a contratar lá fora. Se alguma delas falar assim, olha, eu cubro esse risco, eu tenho exatamente esse tipo de seguro, aí você fica, teoricamente, você pode fazer o seguro, tá? A SUSEP não vai saber que você tem o seguro. Mas se ela souber, se o fisco brasileiro souber, tem uma tributação, tem um imposto, tem uma multa, né, que começa em 30 mil e vai até 600 mil reais. Então, é um risco que, a depender do valor do seguro, não faz sentido correr. Tá? Então, é aquilo. Tem um seguro lá fora, faz uma cotação, pega essas coberturas de risco, esse produto desse seguro, faz cotação em 10 seguradoras no Brasil, tendo negativo das 10, você já fica mais tranquilo de poder contratar esse seguro no exterior. Agora uma pergunta que até emendando aqui, outra pergunta agora pessoal, você falando, né? Que o pessoal pergunta aqui, né? Até quanto, né, em valor, vale a pena o teu seguro de vida e até que ponto vale ter um offshore? Você já falou aqui do custo do offshore, né? Até o valor ali mais ou menos, né? De cima de 300, 500 mil dólares, já vale a pena pensar numa offshore. Mas entre esses 60 e de repente aí 300 mil dólares, por exemplo, investir nos Estados Unidos, você, pela sua experiência, você acha que vale a pena fazer um seguro? Seria viável, né? O custo dele ou seria melhor de repente a parte com offshore? O seguro de vida ele tem algumas variáveis, né? Então, a idade, a tua profissão, se é casado ou não é, o que você, se você faz algum esporte radical, se você fuma, bebe, pratica ou não atividade física. Então, a depender do seu perfil, o seguro de vida pode ser muito barato ou pode ser mais caro do que US$ 1.400, tá? O que a gente mais vê aqui são pessoas indo no modelo do offshore. Porque 1.400, de fato, é muito barato para o custo, né? O custo-benefício é muito baixo. Então, geralmente, quando a gente considera aqui um seguro de vida, a nossa média de clientes aqui entre 40 e 50 anos, né? A idade média dos clientes, para esse tipo, para essa idade, o seguro de vida já fica aí, se não maior do que 1.400, muito próximo a ele. Então, é aquilo. Cada ano que passa, o teu risco de vida vai ficando maior. E a seguradora pode ir, a depender do modelo de seguro, né? A seguradora pode ir aumentando esse valor. Então, não tem uma receita de bolo. Depende do perfil mesmo da família, da pessoa, principalmente do investidor, e se ela quer ou não ter algum risco de imposto, de sucessão, etc., nos Estados Unidos. Mas o que a gente mais vê são pessoas olhando mais para o offshore, já começa com o offshore, do que considerando eventualmente um seguro de vida. Se você for investir, se o seu perfil é investir no nível pessoal, aí é o seguro de vida. Se você não tem tem gente que tem um certo receio, né? Não quer investir no offshore, etc. Não tendo esse receio, aí vai para o offshore, porque eu acho, sinceramente, é um custo muito baixo e não é variável conforme a sua idade, não é variável conforme os seus desejos sucessórios. Então, é um custo realmente, um custo-benefício muito alto para uma proteção assim que realmente não tem. Não tem imposto de herança, não tem processo sucessório, não tem inventário, não tem nada. Então, em 2, 3 dias, você consegue que esse patrimônio esteja de 100% no nome dos seus herdeiros. Aqui na Ativa a gente teve, já tivemos 2 sucessões, infelizmente, de clientes, e aí uma sucessão durou aí 3 dias úteis. A gente recebeu os documentos do sócio desse investidor nosso que faleceu na sexta-feira de manhã. Terça-feira à tarde, a filha dele, a única filha dele, e a única herdeira também à época, recebeu esse patrimônio inteiro, offshore dele. A outra era uma família, que era o marido com dois filhos, com uma empresa nos Estados Unidos com ferramenta de facilitação sucessória. Demorou um pouquinho mais, foram 30 dias. E aí, enfim, é aquilo, né? Quem tinha offshore passou em 3, quem não tinha offshore, mas tinha ferramenta de facilitação nos Estados Unidos, passou em 30 dias.
Então, é ponderar. Se fosse só um seguro de vida, você ainda tem a questão do inventário, tem vários ativos diferentes, então tem todo um processo que às vezes não faz sentido quando o custo está muito próximo. Tá? Aqui é muito de pessoa para pessoa. Tá? Olhar assim, offshore, 1.400 ao ano, seguro de vida pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas você tem um processo de inventário, você tem o State Tax Return, a sua família vai precisar do inventário no Brasil para destinar o inventário lá nos Estados Unidos. Então, tem todo um processo a ser seguido, uma perturbação, entre aspas, que tem que ser conduzida nesse momento de luto. Né? Na offshore, de fato, eles falam 7 dias, mas na prática a gente conseguiu passar aqui em 3, porque o processo é realmente muito rápido. Então, é isso, é de pessoa para pessoa. Tem gente que quer ir mais no modelo seguro, tem pessoas que querem mais no modelo offshore, mas a maioria, diria que quase 100% vai pelo offshore. Um ou outro usa o seguro de vida, porque é do perfil dele, enfim, questões dele. Às vezes o investimento é feito com amigos, esses amigos não querem abrir offshore, aí, enfim, faz um seguro de vida para cada um, depende mesmo do perfil do investidor. Bom, interessante, até porque essa experiência que vocês têm aí, né, ela ajuda muito aqui quem está ouvindo, né? Confesso que até para mim, o seguro de vida fazia até sentido em vários casos, mas ouvindo você falar, eu concordo contigo que realmente offshore faz mais sentido, né? Acho que é um pouco até o medo do investidor tem de começar a investir fora, né? Dinheiro fora através do offshore. A gente tem aqui sempre um viés de um tripé, né? Quando usa uma offshore, você habilita três pés. Um é de proteção patrimonial, ou seja, seu patrimônio ele está concentrado em um veículo que está num país que é pro-business, e eles, por exemplo, algum litígio que você tem, algum risco que você tem no nível pessoal, ele não se mistura com os riscos dessa empresa, que eventualmente ele vai ter nos ativos e vice-versa. Racionalização tributária, você consegue economizar alguns impostos a depender da sua estratégia, e facilitação sucessória. Então, você consegue habilitar aqui esse tripé, né, só por ter uma offshore. Com o seguro de vida, você não tem isso. Você vai ter isenção de R$35 mil, se falecer, vai ter isenção de R$60 mil, de $60 mil, desculpa, nos Estados Unidos. Doando esse patrimônio para alguém, você vai pagar o imposto de doação aqui no Brasil e eventualmente também nos Estados Unidos. Então, você não consegue ter tanta flexibilidade. Perdeu dinheiro na venda, você não consegue recuperar ganho, com outros ganhos, né? Então, ter uma offshore geralmente é um veículo mais... É como no Brasil, às vezes, na maior parte das vezes, ter uma holding patrimonial faz mais sentido do que ter os ativos diretos no nome pessoal. Na maior parte das vezes, tem pessoas e pessoas, perfis e perfis que são diferentes, mas pensando assim, em regra geral, generalizando todo mundo, geralmente por um veículo holding é melhor do que do seu nome pessoal. Muito bacana. E a última pergunta que eu vou fazer aqui agora, que não tem a ver nem com offshore, nem com seguro, né? Mas que ele pergunta aqui, né? Que eu faço a remessa em dinheiro, né? Por exemplo, com gasto para viagem ou para um filho que está estudando lá nos Estados Unidos, né? E aí parte desse dinheiro sobrou, né? E aí ele decide investir, né? Não foi gasto com aquele fim, que a finalidade dele era gastar ali com a viagem, por exemplo. Esse valor é oferido, né? Ele é tratado como oriundo de moeda nacional ou estrangeira, né? Para fim de imposto de renda. Essa nomenclatura, né? Rendimento oferido em moeda nacional ou rendimento oferido em moeda estrangeira, ela é importante para tem duas funções, tá? A primeira função é para a declaração de imposto de renda, né? Quando você declara imposto de renda, você tem que dizer qual do valor desse investimento lá fora foi auferido, qual desse investimento, por exemplo, $100 mil. Quanto desse $100 mil foi um rendimento que você auferiu em real e quanto foi o rendimento auferido em moeda estrangeira. E colocar isso no imposto de renda. Então, $100 mil investidos na ação XPTO, ao câmbio de tanto, sendo 100% investido em rendimento oferido em real ou em moeda estrangeira. Por que o fisco pede isso? Porque quando você vende o ativo, o impacto muda quando o rendimento é oferido em real e quando o rendimento é oferido em moeda estrangeira. Quando a gente investe no exterior, por exemplo, trabalhei aqui na Tivoli, recebi meu salário. E aí eu transformei esse dinheiro em dólar e investi fora do Brasil. Esse meu dinheiro foi um rendimento oferido no Brasil que eu investi em moeda diferente. Então, eu sempre vou olhar para ele em real. Então, eu peguei aqui, vamos supor, $100 mil, transformei
em uma quantidade de dólares, investir, e aí, quando eu vender esse ativo, eu preciso ver qual é o resultado em real. Então, a gente diz que você tem dois impactos, tanto em dólar como na variação cambial, né? Então, se esses 100 mil reais, vou botar na conversão de 20 mil dólares, tá? Vamos supor que são 20 mil dólares. 100 mil reais eu converti, foram 20 mil dólares. Se esses 20 mil dólares viraram, por exemplo, 30 mil, eu tenho 30 mil dólares a um câmbio, vamos supor, de 5 reais. Então, vendi 150 mil reais quando eu tinha aqui 20 mil dólares com um câmbio dos mesmos 5 reais, que são 100 mil reais. Eu vou pagar imposto entre 150 e 100 mil. Tá? Então, eu considero tanto a variação em dólar como a variação em real. Se tivesse havido alguma variação em real, variação cambial, você pagaria imposto também. Pode acontecer, inclusive, de você ter prejuízo em dólar, mas o ganho cambial foi tão grande que na conta final você ganhou dinheiro. Teve o caso de um cliente nosso assim, ele tinha uma carteira de ativos financeiros, e aí veio a pandemia, no início do ano passado, e começou a derreter esses títulos, né? Começaram a perder muito valor. E aí só que o dólar explodiu no Brasil. E aí ele vendeu esses ativos, perdeu dinheiro em dólar, colocou em outros ativos, só que ele ganhou dinheiro em real. Quando ele fez a conta, deu valorização em real. E ele teve que pagar imposto de 15% a 22,5%, que são as faixas aí de tributação do ganho de capital. E aí, essa é a ótica do rendimento oferido em real. Sempre vou olhar na ótica em real. Quanto foi o que eu investi em real, quanto é o que eu estou vendendo em real. Quando eu tenho um rendimento oferido em moeda estrangeira, eu já não olho para a variação cambial. Eu sempre vou olhar a variação em dólar. Então, nesse exemplo que eu falei, tinha um investimento de 20 mil dólares, vendi 30 mil dólares, esse mesmo ativo. Então, eu ganhei 10 mil dólares nessa operação. Vou pagar imposto de 15%, independente se teve variação positiva ou negativa de dólar. Então, por isso que é importante saber qual é o oferimento de renda que resultou nesse investimento, para saber exatamente qual é a tributação do ganho de capital que vai ser utilizada. E é importante, usando esse exemplo que eu dei, né? Wagner recebeu aqui um valor, 100 mil reais, por exemplo, de rendimentos oferidos em real, investiu 20 mil dólares, e aí vamos supor que essas ações me pagaram dividendos. Recebi 1.000 dólares de dividendos dessas ações. Esses dividendos são rendimentos oferidos em moeda estrangeira. Então, eu investi numa ação, essa ação me pagou dividendos, essa ação de uma empresa estrangeira me pagou dividendos, eu tenho agora 1.000 dólares de rendimentos oferidos em moeda estrangeira. 20 mil oferidos em moeda nacional, 1.000 dólares oferidos em moeda estrangeira. Tá? Nesse exemplo aí, que foi dado, ele pegou um dinheiro, mandou para fora, parte desse valor ele não usou. E aí eu preciso saber, ele ganhou esse dinheiro onde? Foi do Brasil ou foi no exterior? O fato gerador não é a transferência lá fora. É de onde você oferiu a renda que resultou naquele dólar. Entendi. Cara, ficou completa a pergunta, Wagner. Olha, essa aqui foi. Você respondeu todas as perguntas aqui com maestria, né? Eu confesso aqui que até eu fiquei muito esclarecido com algumas coisas que eu tinha certa dúvida aqui, né? Tinha certa nebulosidade aqui, mas ficou muito bem respondido, cara. Tá de parabéns aí. O pessoal que não conhece a Ativa, então tá aqui o site deles, né? O Wagner aí. Quem está nessa fase de planejamento sucessório, como o Wagner mesmo mostrou, é importante a gente planejar, né? Não adianta nada você montar o seu patrimônio, de repente, para morar, para viajar, seja o que você queira fazer, e achar que num passo de mágica você vai transformar 1 milhão de dólares aí da noite para o dia. O Wagner mesmo mostrou que isso precisa de um certo planejamento. Sim. Quem não conhece a Ativo, eu recomendo lá seguir eles também, lá tem o site deles, ativo.com, onde vocês vão poder, eles ajudam bastante, hein, né? O Wagner mesmo já mostrou ali como que faz esse planejamento sucessório. Então, quem já está nessa fase aqui de construção de patrimônio, quem já construiu aí o patrimônio, eu acho que vale muito a pena conversar com eles aqui, que eles vão ajudar bastante nesse quesito aqui. Eles foram muito solícitos aqui, eu chamei eles para fazer a live, até para poder... Porque tem muita coisa que eu até entendo, mas eu acredito que essa experiência que vocês têm aí, montando carteira, como você mesmo falou, que já passou pelo processo de sucessão, tanto na offshore como na empresa americana, isso vai ajudar muito aqui a trazer aqui esse feedback para o pessoal. Eu agradeço muito, Wagner, de coração aqui a sua presença na live, vocês foram muito solícitos aqui, tanto você quanto o Fábio aqui, para poder tirar essas dúvidas.
E sempre que precisar também, estamos aqui Central do REIT para poder ajudar, meu nome. Muito obrigado mais uma Perfeito. vez. Eu que agradeço, Ismael. A gente está aqui sempre à disposição. Caso algum de vocês esteja assistindo esse vídeo tenha interesse, acesse aí www.ativre.com. Ali a gente tem um mecanismo de você falar com os nossos assessores. E aí o objetivo da Ativre é exatamente assessorar investidores, principalmente brasileiros, que querem internacionalizar o patrimônio, sempre olhando naquele tripé que eu falei de planejamento patrimonial, racionalização tributária e facilitação sucessória. A gente consegue pensar em alternativas 100% legais, sem o famoso jeitinho brasileiro, usando os regulamentos que são disponíveis e autorizações que o Brasil nos dá para a gente internacionalizar esse patrimônio, tendo benefícios fiscais, aproveitando benefícios fiscais, facilitando a sucessão e evitando processos e perturbações para a passagem desse patrimônio. Tá? A gente vai estar aqui disponível, foi um prazer, Ismael, mesmo, essa conversa. Espero que a gente tenha aí outras oportunidades de falar com o público, quem sabe ao vivo na próxima. Vamos sim. Acho que uma vantagem, eu vou te falar aqui, né, da Ativo ali, por exemplo, é que de repente, por exemplo, eu sei como é que funciona, eu sei do offshore, tem lá a conta, contador, mas quando eu penso em sucessão, eu penso na minha família, né, na minha esposa, nos meus filhos que vão ficar, e eles não têm esse conhecimento que eu tenho de repente, entendeu? Sim, Então, sim. vendo você falar, pô, dá toda assessoria aí ajuda muito, né? Principalmente não mais a família de quem vai ficar do que propriamente o investidor, né? Exatamente. Então, a gente teve um cliente que trouxe um termo muito que a gente achou legal, né? Quando se trata de sucessão, né, você não pode deixar problema. É um ato, ele disse que é um ato de civilidade, né? Se deixar o patrimônio organizado para os herdeiros que às vezes nem conhecem o que você tem, nem sabem o que você fez, mas você pensou, planejou em deixar isso tudo o mais fluido, o mais fácil possível para eles receberem isso. Eles decidem se eles vão continuar ou não com esse investimento, mas começar com um negócio já todo desenhado, todo formatado, é completamente diferente de você correr atrás de inventário no Brasil, inventário lá fora, contratar advogado, contador, paralegal, empresas de valuation, enfim, N prestadores para te ajudarem nesse processo. E acaba que a dor do luto, ela acaba que dói mais. Fica mais tempo ali, você lembrando de tudo que poderia ter sido evitado, tão simples quanto fazendo planejamento patrimonial, tributário e sucessório. Então, a gente está exatamente aqui com esse objetivo. A Ativre nasceu em 2012, né, como empresa, então a gente tem quase 10 anos de existência, e várias pessoas aqui já têm bastante experiência com isso. Viemos aí de grandes consultorias para montar esse negócio e ajudar pessoas que querem alocar capital, se proteger um pouco também dos riscos do Brasil, né, alocar capital fora daqui. Mais uma vez eu agradeço, Wagner. A gente se encontra, né? Quem tiver dúvida aí pode mandar pergunta direto para eles aí também. Deixar aqui a pergunta nos comentários também. Se você gostou do vídeo, curta aí, compartilhe, porque essas informações que o Wagner trouxe aqui foram muito preciosas, né? Porque mais do que o conhecimento, ele trouxe a experiência de vida dele aí de década, né? Trabalhando só com esse assunto. Tudo bem, Wagner? Muito obrigado. E a gente Maravilha. se encontra aí. Vamos fazer mais live aí também, né? Um abraço. Tchau, tchau, Manuel. Abraço. Tchau, tchau.